Agora, Rio de Janeiro, no Jornal da Manhã, som e imagem, Rodrigo Viga com as informações do Rio. Bom dia, Viga. Bom dia, meu caro Thiago. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Dá para ver que o tempo virou hoje aqui no Rio de Janeiro, choveu bastante. Ontem, com aquelas poças, com aqueles alagamentos já conhecidos, inclusive até bueiro soltando fumaça no tradicional bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Meu caro Thiago, ouvintes internautas, estamos aqui no aterro do Flamengo, no Monumento dos Pracinhas, porque hoje é celebrado o Dia da Vitória, a vitória dos aliados contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E essa data bastante simbólica e emblemática, claro, vai estar com a presença da reserva e presidente da República, Jair Bolsonaro. Desta vez o evento é organizado pela Marinha do Brasil, já uma movimentação aqui, quem está nos acompanhando pelas redes sociais aqui, de veículos blindados, de militares do Exército, um grande aparato montado para a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, a segunda visita dele ao Rio de Janeiro em apenas uma semana nesta semana. Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, claro, apesar de todo esse aparato de segurança que muitos defendem, inclusive, que fosse utilizado no combate à violência, à criminalidade aqui no Rio de Janeiro, nós temos, é claro, vários episódios, vários casos, várias ocorrências envolvendo a segurança pública. Desde cedo, a Polícia do Rio de Janeiro está fazendo uma operação lá em Japeri, na Baixada Fluminense, à procura de um segundo bandido que matou recentemente, vocês lembram desse caso, um vereador que teria sido confundido, inclusive, com um policial militar. É o vereador Wendel Coelho, um dos criminosos foi preso no hospital nesta terça-feira e o outro já foi identificado e pode ser preso a qualquer momento. Para fechar, o vídeo internauta da Jovem Pan, policiamento reforçado nas estradas e rodovias do Rio de Janeiro, não só para o monitoramento da velocidade, mas também para se tentar evitar o roubo e furto de cargas. Na Baixada Fluminense ainda, em São João de Meriti, nas últimas horas, mais 2 casos de balas perdidas, um desses casos envolvendo uma criança de 12 anos de idade. Já são 60 ocorrências aproximadamente de balas perdidas no estado do Rio de Janeiro neste ano de 2019, meu caro Thiago. Até já, Viga. Bom trabalho para você. Você volta em instantes, professor Vila. Só lembrar o Dia da Vitória, 8 de maio, e a importância da participação da Força Expedicionária Brasileira no teatro da guerra na Itália, né? A FEB tem uma enorme importância aí dos pracinhas brasileiros. E o esforço de guerra, o Brasil declara guerra ao eixo Itália, Alemanha, Japão em 1942, né? E se envolve no esforço de guerra. Em 44 as tropas da FEB chegam à Península Italiana e ali participa até o final da guerra, que é na Europa, né? Porque a guerra continua no Pacífico, mas na Europa, que termina 8 de maio com a rendição alemã. Isso é importante porque a FEB é quase que uma página esquecida na nossa história. E a importância da participação da cidadania, obrigando o governo a declarar guerra à Alemanha, em especial o eixo, né, as potências. E foi numa ditadura, que era a ditadura do Estado Novo. Então tem de lembrar a participação popular, estudantil, a pressão num governo em que parte dos ministros, especialmente das Forças Armadas, tinham muitas simpatias com o nazifascismo. O Dutra, por exemplo, ministro do Exército, ministro da Guerra, como era chamado, poderosíssimo, condestável do Estado Novo, tinha fortes simpatias nazifascistas, e outros oficiais, Góes Monteiro. Hoje as pessoas esquecem disso, mas quando vocês vão estudar um pouco a história militar do Brasil, você vai acabar encontrando Alcio Souto, por exemplo, que gostava muito do gás, o então jovem oficial, né? Alcio Souto passava filmes do Exército Alemão em 1940 no Rio de Janeiro e obrigava os seus oficiais brasileiros a assistirem filmes de propaganda nazista e tal. E lembrar que a maior seção nazista no exterior do Partido Nazista, sabe onde era? No Brasil. No Brasil. A maior seção do Partido Nazista no exterior era aqui. Então todo aquele esforço que foi feito, um esforço de guerra, pressão da sociedade, dos estudantes, né, intelectuais, profissionais liberais, jornalistas, até a declaração de guerra. Houve uma série de incidentes com o Brasil, afundamento de navios, etc., na costa brasileira, e depois a ida da Força Expedicionária, que muitos gozavam, diz que isso nunca ocorreu. Daí vem a questão se a cobra vai fumar ou não, né, uma velha piada da época, e o deslocamento das tropas para lá, muitos depois oficiais brasileiros que vão ter uma participação
ativa. Vamos lembrar a liderada das tropas brasileiras pelo Marechal Mascarenhas de Moraes. Há toda uma bibliografia depois dos militares que participaram desse conflito e muitos professores universitários, né? Boris Schneider, por exemplo, que falecido, um grande professor de russo que participa da guerra, o Jacob Gorender, que depois um historiador importante, já falecido também, e outros que deixam o relato da participação como soldado na Segunda Guerra Mundial.